mais um trimestre, mais uma classe, e o bom de tudo é que você está aí conosco. Muito obrigado por estar conosco em mais uma aventura bíblica, através da nossa lição do Êxodo. Aqui a gente vai aprender muito como Moisés foi usado por Deus, como o povo de Israel, se tivesse seguido as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, como eles teriam sido mais felizes. Aqui a gente vai ver uma caminhada que o povo vai fazer juntamente com um líder tremendo que é Moisés, a mesma caminhada que nós vamos fazer com um líder tremendo que é Jesus Cristo. Ou seja, todas essas comparações, todas essas ênfases, nós vamos aprender nessa lição fantástica, que eu creio que você já tem aí. Você não tem ainda não? Então, olha aí o que está aí. Vai aparecer para você um WhatsApp. Se você não tem a tua lição ainda, peça para a gente vai fazer um jeitinho. Se não tiver a lição física, a gente tira um xerox e manda para você, gratuitamente, para você acompanhar, para você estudar. E quando a gente recapitular a lição, você estar mais por dentro daquilo que nós estivermos falando. Mas é fantástico, tá? Se você não tem a lição, não se preocupe. A gente vai sempre procurar de uma forma mais sucinta, mais objetiva, tratar esse assunto que é de grande importância, é um assunto de salvação. Então, que Deus possa usar cada um de nós, eu e você também, para fazermos da palavra de Deus o nosso guia e também o aprendizado para outros. Que Deus nos abençoe. Então, vamos para mais uma lição, e hoje eu estou aqui com 2 campeões, né? Meninos, mais um trimestre e você... Cara, você está mais careca? É. Acho que está ficando velho. São seus olhos. Não é não? Elton, Oi. não está mais? Ai, tá, parece que tá. Não sei, mas nós já estamos ficando velho aqui, né? Não, eu estou rejuvenescendo. Você está rejuvenescendo? Eu não, eu estou ficando velho aqui. Quanto tempo que a gente já está com você aqui nessa classe? Maravilhoso a gente estar aqui, não é gostoso? Muito. É bom demais. E bom saber que você também faz tempo. Tem alguns aqui que estão com a gente desde a primeira classe. Olha. Faz tempo, Que hein? chique, hein? 20, quando nós começamos com 2020, né? 2020. É, foi na pandemia. Eu não lembro exatamente quando. Mas foi por aí, não foi? No começo eu não participei no começo, eu participei um pouco Da depois. segunda fase, né? Mas para você ver como essa classe é uma classe que interage com você e gosta que você interage com a gente. Então, manda seu recadinho para a gente, tá bom? Vai ser muito importante. Bom, esse é aquele momento que nós conhecemos, você também já conhece. E, Joel, eu vou pedir para você, por favor, começar o trimestre orando pela gente. Glória a Deus. Pelos nossos amigos que Amém. estão em casa, tá? Que você também receba a bênção de Deus. Kevin também vai estar aqui com a gente. Muito obrigado, Kevin. Certo? Enquanto o Joel orar, por favor, não esqueça da gente na sua oração. Você ora para a gente, Joel? Oremos. Amado Deus, bom recordarmos aqui que já se vão alguns anos em que estamos nesse projeto, com o objetivo de levar a Tua mensagem a todo o povo, nação e língua. E bom é saber que o Senhor tem abençoado não somente a nós, mas aqueles que têm participado, aqueles que têm assistido, com mensagens maravilhosas. Quantas lições nós já estudamos aqui, temas diferentes, assuntos diferentes, para o engrandecimento espiritual de cada um de nós. E nós damos graças a Ti por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por favor, obrigado. Neste momento, nós pedimos mais uma vez a presença do Espírito Santo entre nós. Amém, E que essa mesma bênção que chega até nós chegue a todos aqueles que estão nos Por assistindo. favor, Deus. Aos familiares, que possa penetrar no coração, trazer esperança, trazer fortalecimento, e que todos possam conhecer que somente o Senhor é Deus. Amém. Fica conosco nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma coisa maravilhosa que tem em cada trimestre que a gente dá início a uma lição é que a gente pensa assim, nossa, eu estudei o Êxodo faz uns 3 anos, uns 4 anos, 5 anos, mas parece que a gente não viu nada do que o autor trouxe agora. Com certeza. Como é que pode se renovar? Não é aqueles que dizem, porque a Bíblia é a mesma coisa, é sempre... Não, as palavras da Bíblia são as mesmas coisas, eu acho que é a mesma, mas o Espírito Santo, o momento... ele rejuvenesce as palavras, né? Dá um sentido novo. E é o que a lição faz de forma fantástica. Aquele velho livro, de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, ele fica novinho em folha. Quando você abre o seu coração todas as manhãs, todos os dias, toda vez que você abre, e permite que Deus fala com você. Isso é muito importante. Bom, a nossa lição começa com um título comprido,
porque estava cumprido já a dor desse povo. O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Mas antes de eu entrar na lição, quem que escreveu esse livro de Êxodo? Eu preciso que vocês comecem a falar para nós aqui, precisamos entender esse troço aí. Vai lá, Joel. Os mais velhos primeiro. Olha que nós ainda temos cabelo. Pode estar branco, né, Elton? Mas está bem seguro. Bom, aqui nós temos a informação de que Moisés escreveu não só o livro de Êxodo, né, mas todos os 5 primeiros livros da Bíblia, mais o livro de Jó também e alguns salmos. E não resta dúvida de que foi ele quem, assim, quando eu falo não resta dúvida, eu falo do mundo acadêmico. Sim, sim. Né? Historiadores, os pesquisadores, eles não têm dúvida nenhuma de que foi Moisés quem escreveu esse livro. Bacana. Ou seja, o homem que viveu a experiência foi o homem que também que escreveu. Aí sempre fala, né, que quando é de primeira mão, a notícia é melhor. É isso? Verdade. Hoje em dia nós estamos tão acostumados com notícias enviesadas, né, que as pessoas acham que até a de Deus é enviesada. Não. Aqui são histórias reais, né, coisas reais, que Deus está aqui para dizer para filhão, se preocupa não. Eu queria ler o versório aqui e começar com algumas perguntas, para ver, porque eu tive muitas dúvidas nessa primeira lição, então eu preciso que vocês me ajudem. E olha que eu começo o verso áureo. Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Me perdoe você que está aí, olha, é Êxodo 2, verso 23 a 25. Êxodo 2, verso 23 a 25, tá? Pode abrir na sua Bíblia, no iPad, no computador, a física, onde tiver a palavra de Deus, pode abrir para acompanhar com a gente. Então, vamos lá. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação. Primeira pergunta: Deus esquece? O que vocês estão vendo com essa cara aí? É séria a pergunta? O pessoal viu, o pessoal ali está testemunha, viu que vocês... Ué, já está ficando doido? E daí, Deus esquece ou não esquece? Agora ele responde. Eu estou pepino para ti. Não, Deus não esquece, não. Aqui é uma maneira de falar, né, de que Deus esqueceu-se, né? Lembrou-se, né? Mas era uma coisa que... Lembrou-se o quê? Eu vou confirmar o que eu falei lá para Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, seria uma força de expressão. É uma força de expressão, né? Porque é algo que ele nunca deixa de trazer para os seus filhos, né? É igual lembrar hoje, Deus tem uma aliança conosco hoje. Poderia falar, Deus lembrou da aliança para nós aqui, não, mas ele sempre teve essa aliança com ele, né? E com o seu povo. Sempre teve. Então, ou seja, Joel, esse esquecimento de Deus pode ser uma impressão humana. Eu acho que o texto quer passar para nós, mas que Deus esperava que o povo se lembrasse dele para que ele se lembrasse do povo. Ao contrário. Porque aqui está dizendo que, em determinado momento, a situação, né, houve uma grande dificuldade, a ponto da Bíblia está dizendo aqui que o povo gemia, mas o povo passou ali por momentos prósperos no Egito. Estava bom, né? O Egito estava excelente. Existiram momentos favoráveis para o povo dentro do Egito. Eu acredito que, apesar da Bíblia não relatar, mas a gente pode inferir que, porque isso é natural do ser humano, que esse momento de prosperidade fez com que eles entrassem numa zona de conforto e se esquecessem das promessas que Deus tinha para eles, que ali não era o lugar deles. A promessa era o quê? A terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. É uma coisa interessante Desculpa. Vai lá. Aí, então, quando o texto fala assim, que Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles, lembrou disso, mas quem se lembra antes de Deus? O próprio povo. Quando a situação ficou difícil, né? Eles clamaram ao Senhor, e aí o Senhor atentou. Mas Deus estava ali, esperando, eles poderiam ter clamado a Deus em qualquer outro momento. É porque Deus estava na prosperidade também, não estava? Senhor, a gente vai ficar aqui nesse bem bom, a gente está tendo uma situação muito boa, que até quando? Eles não clamaram, eles clamaram assim, Senhor, até quando nós vamos ser afligidos?
Vem cá, vocês dois, me parece que Deus já havia prometido 400 anos, né? Tinha uma profecia, né? E aqui ficou 430. Então, esses 400, só para a gente ter uma base, é só uma figura de linguagem que eu vou usar agora. 400 anos era promessa. Como o povo esqueceu, demorou 30 anos para eles lembrarem. Falou, lembrou, agora eu vou tirar daí. Eu já era para ter tirado 30 anos antes. Aí eu posso ir para texto do Espírito e Profecia, que diz que se nós tivéssemos trabalhado muito mais afinco em pregação de evangelho, poderíamos ter ajudado Deus a voltar antes. E aí Deus teria se lembrado que ele falou que Jesus ia voltar. Entendeu? Mais ou menos? Mais ou menos essa impressão, né? Agora, no verso, tem 3 verbos aqui que eu achei muito legal. Ouviu, lembrou e atentou. Tem até uma música, né? Deus ouve, Deus sabe e Deus ouve e Deus vê. Interessante, né? Esse Deus mostra aqui que é um Deus presente, né? É um Deus que está diante do nosso sofrimento, não apático, é isso? E atentou. De maneira nenhuma. A ação de Deus, né? Atentou e vamos fazer o quê? Vamos agir, né? Então, assim, Deus sempre está querendo agir na nossa vida, né? E como já disse, assim, às vezes nós esquecemos disso, né? E Deus, às vezes, permite a gente passar por alguma situação para nós lembrarmos, né? E o povo estava passando por situação difícil. E nós passamos também, né? E precisamos, às vezes, passar, né? E Deus quer agir em nossa vida, mas muitas vezes nós o quê? Não percebemos isso. Estamos preocupados muito com a situação, ou então estamos afastados de Deus porque não temos feito a nossa parte, estamos olhando mais para o tamanho do gigante do que dos problemas, do que para o nosso Deus que é muito maior que isso, né? Então, assim, Deus, ele quer agir na nossa vida, né? E ele agiu no povo dele lá no passado, né? Bom, o povo de Deus no Egito. Você já abriu também um pouquinho, falando que o povo de Deus no Egito prosperou, né? Agora, é interessante que o livro do Êxodo já começa falando da entrada do povo de Deus no Egito. Certo? Era 70. Mais ou menos isso, né? 70 almas, né? 70 pessoas foram para o Egito. Lá fala que eles tiveram descendentes. Ou seja, é o que você falou, prosperidade. Certo? Lá fala também que eles multiplicaram de forma grande e se fortaleceram. A pergunta que eu faço assim, nesse tempo aqui, que o Êxodo fala, ou seja, em 7 versos, ele deve falar 400 anos. Né? Esse tempo todo aqui, Joel, o povo foi escravo ou isso? Como é que virou mais ou menos isso? Como é que conseguiu isso? O povo foi lá por causa de José, que era um governador do Egito? Aí a gente vai ter uma transição, até a lição, ela traz um relato histórico aí para a gente, dos faraós que passaram por esse período, né? 400 anos, aí a gente tem quantas gerações? Né? Não são poucas. Não. A gente tem aí mais ou menos 5 a 6 gerações nesse período aí, né? O povo tinha uma longevidade maior que nós hoje, né? 120 anos e tal, mas a gente tem uma longevidade maior. No início, quando eles chegaram ali, era um faraó, né? Esse faraó foi favorável a José, e isso deve ter perdurado durante algum tempo, porque quando a gente olha para o texto, o faraó que oprimiu os egípcios, ele tinha medo de que, por conta do crescimento do povo, ele tinha medo que esse povo se aliasse a algum dos inimigos do faraó, alguma nação inimiga, e fizesse ali uma insurreição, né, subverter ali o reino, tomar o trono. O medo dele era esse. Então, durante um período, quando o povo era menor, eu acredito que tenha sido um período que viveram ali em harmonia com os egípcios, né? Viveram de forma tranquila, porque não tão próximos, porque eles tinham as diferenças culturais. Algumas coisas eram abominações para os egípcios e tal, a gente eles, sabe, né? isso, mas não eram oprimidos, escravizados, isso aí não. Deve ter dado um bom tempo isso. Mas tudo isso aqui a gente tem que entender o seguinte: aí para vocês, se vocês quiserem ter uma noção de qual foi o papel do Egito no cumprimento da promessa de Deus, leia o Salmo 105. O Egito ele serve como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Deus tinha uma promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó, que era a terra prometida. Isso. Como é que Deus
70 pessoas para conquistar aquela terra. Não ia dar certo, não. Ia levar um pau na primeira vez. Não tinha a promessa de ser cumprida. Só Deus brigando sozinho, né? Não Mas ia Deus nem precisava- povoar a terra, não tinha sentido. E aí a gente sabe das circunstâncias de dificuldade, a fome que houve, o povo de Deus vai para o Egito, mas já era Deus agindo na história através de José, através da fome, através do faraó, para preservar o povo ali, e ali dentro o povo se desenvolveu até ele chegar aqui, até a Bíblia dizer que se tornou Muito forte, um né? povo muito forte, muito grande, muitas pessoas. Agora, um interessante, né, Elton? Como uma circunstância ela pode mudar de forma drástica, né? Um povo que era livre, um povo que era próspero, se tornou o quê? Escravo. Era um povo favorecido, que tinha tudo, né? Mas a gente vê assim, tudo era a proposta de Deus de fazer o quê? Eles entrarem lá no meio de um povo que tinham vários deuses, que eram pagãos, assim, politeístas, né? E eles serem representantes de Deus lá lá no Egito, no meio daquele povo, mostrar o Deus verdadeiro. E eles mostraram realmente. Tanto é que, quando a gente lê os livros de Ellen White falando sobre isso, ela fala que o povo judeu, o povo de Israel que estava lá, eles eram muito inteligentes, faziam grandes trabalhos, assim, coisas assim que eles ficavam impressionados. Mas, como o Joel disse, eles ficaram com medo, começaram a crescer demais. E a fome, na época de José, foi no mundo inteiro, né? Então, tudo Deus estava conduzindo de uma forma que as nações conhecessem o Deus verdadeiro, Isso. Deus, o único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Mas a gente sabe que no decorrer disso tudo eles falharam também, começaram a se misturar, né? Coisas com os egípcios, com a adoração a deuses falsos. Então tudo tinha um propósito. Mas a gente vê que eles se tornaram escravos e estavam sofrendo muito. Mudou o faraó, né? O faraó que conheceu José e tudo que José fez, né? Mudou as gerações lá e coisa e tal, e a coisa ficou feia para eles. E uma coisa, eu estava lendo numa pós que a gente está fazendo, aí estudamos o livro de Êxodo, né? Aí, como é interessante, como a história egípcia, você começa a ver, você começa a encaixar, aí você vê a entrada do povo de Israel, você vê algumas escritas falando de um povo diferente, sabe? Você vê a rainha que não tinha filho e que ela governava, era governante com o pai, de repente ela tinha alguém para governar, mas deu errado, você entendeu? Deu um filho bastardo de um outro casamento. Ou seja, a história bíblica, a gente não precisa que a história secular confirme a bíblica, mas como é interessante você ver que era tudo propício para que o povo, no contexto histórico da parte de segunda-feira, né, que o povo que tinha sido levado por causa de um benefício de José continuasse bem. Agora você quer ver algo bem interessante também? Com esse surgimento do povo de Deus, em Apocalipse 17 fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Aí ali tem, né, um monte de interpretação, mas eu vou falar bem rapidinho. As 7 cabeças ali, eu falo lá que são 7 montes, mas também são 7 reis, né, os 7 reinos. São 7 impérios. E aí o anjo fala para o João, 5 já caíram, um existe, o outro virá e vai durar pouco tempo. Então, assim, nos dias de João, 5 já tinham caído. E aí, se você contar os impérios caídos, a gente chega no primeiro, que é o Egito. E aí a gente chega numa conclusão bem interessante. O povo de Deus como nação, ele surge nesse momento. Sim. E o inimigo forma a primeira nação opressora nesse mesmo momento também. Então, o Egito ele precisa ser a primeira cabeça, porque é no momento que surge o povo de Deus como nação que surge porque esse reino ele era favorável, ele vivia em harmonia. Mas o Egito ele se torna o primeiro reino a oprimir o povo de Deus como nação, a criar leis contra o povo de Deus. Eles eram adoradores do sol e eles acreditavam na imortalidade da alma. Essas 4 características você vai ver em todos os reinos posteriores.
todos os impérios que oprimiram o povo de Deus, todos eles têm, até o final dos tempos, todos eles vão carregar essas 4 características. E a gente costuma dizer, quando a gente estuda um pouquinho, não, isso aqui é grego, né? Mas o grego trouxeram de onde isso? Babilônia pegou de lá, vai trazendo, vai trazendo. Foi um o grego só teve outro, a sabedoria de botar uma roupagem. Quer dizer, sabedoria, não. Satanás usou os gregos para colocar uma roupagem um pouquinho mais bonita, né? Agora, quando a gente olha para esse contexto todo histórico aqui, tem algo que me preocupa, não, que me chama muita atenção, é como Deus trabalha com as pequenas coisas. Era um povo de 70 para uma nação. Depois o 70 virou um risco para a grande nação. Ou seja, todo aquele pequeno crescimento que Deus dá, que é aparente para o povo dele, vai tornar grande com Deus, sabe? Então, quando eu olho para esse contexto histórico, eu vejo o tamanho, né? O que Deus pode fazer comigo sozinho no meu trabalho. Eu achei me chamar a atenção, porque Moisés, o livro de Êxodo me chama muita atenção disso, o relacionamento, o interpessoal, sabe? O livro inteiro chama muita atenção disso. Então, como Deus pode usar eu e você nos nossos relacionamentos, pequeno oi, pequeno sorriso, pequeno abraço, pode se tornar uma grande bênção para a vida da pessoa, para conhecer Jesus Cristo. Agora, nesse contexto histórico, o povo estava se tornando grande, estava se tornando fantástico, porque o povo tinha as parteiras, né, como ele dizia, que o povo de Israel dava muito, as mulheres de Israel davam muito filhos. Diferente de hoje, todo mundo quer ter 1, 2 e acabou, né? Lá não, eles tinham 10, 20, 30, assim ia. As mulheres eram fortes. Mulheres eram fortes, essa é a palavra. Bom, o rei, você disse que surgiu as primeiras leis contra o povo de Deus, né? E a primeira lei contra o povo de Deus que é mencionada aqui é o que mesmo? Manda matar. Lá no Apocalipse tem assim também, não tem? Também. Todas as vezes que o inimigo ele se sentiu ameaçado pela mensagem de Deus, pelos profetas, pelo povo de Deus, ele vai usar os poderes seculares para tentar anular o plano de Deus. A gente tem que olhar para o Egito. O Egito, assim, conforme a gente vai estudar, né, esse trimestre do livro de Êxodo, mas a gente precisa olhar aqui para o Egito. O Egito é uma representação do mundo, o faraó é uma representação de Satanás e Moisés uma representação de Cristo. Se a gente olhar dessa forma, a gente vai ver... Fica mais fácil. Não, a gente vai olhar a todo momento o que aconteceu no Egito, o que acontece ao nosso redor, porque aí a gente passa a olhar com os olhos do grande conflito, né, Elton? Os olhos do grande conflito. Nós estamos, não só como uma questão histórica, né? Até a forma como o povo de Deus sai do Egito é interessante. Quando nós saímos do mundo, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo, a ordem era para que eles comessem a Páscoa ali, à meia-noite, e depois já vestido, né, com tudo no jeito, para depois... Então, a libertação ela se dá durante o período da noite, que significa trevas. E quando eles chegam no Mar Vermelho, está amanhecendo o dia, que é período de luz, saindo das trevas, atravessaram o mar, já era dia. Ô, Elton, e é o primeiro semestre de filosofia. Já tá, daqui uns dias não vão aguentar ele, não. Mas bem lembrado, Joel, bem lembrado. Certo? Deus tirando o povo das trevas para a maravilhosa luz. Agora, o interessante dessa maravilhosa luz é que sempre Deus usa seres humanos para socorrer os filhos dele, que também são seres humanos. Nós vimos que a ordem era para quê? Matar. Aí a gente vê os comentários de Ellen, ela fala que Satanás que estava por trás disso tudo. Né? Satanás é que é o agente. Então, Satanás usa pessoas também para destruir o povo de Deus. E onde que ele repetiu isso, de matar as crianças? Sabia que está vindo agora na minha cabeça agora, lá na época de Jesus? De Jesus. Herodes. Quem estava por trás de Herodes? Satanás. Ele porque ele sabia que Moisés viria um libertador do povo. E estava perto de cumprir a profecia dos 430 anos. Ele não dá ponto sem nó, né? Ele não sabia qual criança seria, né? Porque Deus também protege. Os anjos estavam ali protegendo ele, Moisés. Mas ele usa isso para tentar impedir que o libertador livrasse o povo dele. O que o El está falando é muito interessante, porque Deus queria salvar o Egito, sim ou não? Sim. E ele coloca um povo dentro do Egito com que propósito? Para salvar. Só que ali a situação é tão complicada, porque o plano da salvação ele é representado no Antigo Testamento através do quê?
do sacrifício Isso, do de cordeiro. animais. E aí Moisés falava, a gente precisa sair para sacrificar. Porque se ele sacrificasse dentro do Egito, aquilo ia ser uma abominação. Mas ali era o plano da salvação sendo apresentado. Então, em tudo a gente está vendo o que o Elton está falando aqui. O inimigo impedindo o plano da salvação de ser apresentado para os egípcios. Tanto é que depois, quando o povo sai, muitos egípcios, eles seguiram, junto, né? eles viram o poder de Deus e eles foram juntos, saíram dali também. E tudo isso vai se repetir, né? No tempo do fim, tudo se repete. A história é a mesma, né? Por isso que é importante Só nós muda os estudarmos, personagens, né? estudarmos o que aconteceu no passado, para nós sabermos que vai ser o quê? No futuro. Por isso que Apocalipse, sem estudar o Antigo Testamento, Não compreende não direito, funciona. né? Não funciona. A gente vê, então, que o mundo, como uma representação do Egito, o inimigo vai trabalhar a todo instante para que o plano da salvação não seja Efetuado, né? apresentado de forma correta. Aí o inimigo trabalha através da mentira, através da opressão, através da perseguição, através de leis, através de tudo isso aí. Tá. Agora, tudo bem. Mas Deus deu socorro quando veio a ordem, mata. Deus dei socorro. O que Deus providenciou lá? A Bíblia traz o nome de quem? De duas parteiras. E não traz o nome do faraó. É interessante isso. Aham. As parteiras ali, né? Cifrar e Puá. O que elas fizeram? Vocês aí, ó. Fala para os nossos amigos que estão nos assistindo. Elas obedeceram o rei? Não. Porque o rei falou, ó, vocês vão lá, quando nascer, vocês dão um jeitinho e mata, né? Não mata. Mas elas não fizeram isso. Elas sabiam o que Deus queria, o que era certo, o que Deus pedia, e não o que o faraó queria, né? E elas, a gente vê que elas foram muito abençoadas. Amém. Por isso, né? E o faraó chegou. Por que não está matando? Não, elas são muito. Eu já cheguei lá, já nasceu. Já nasceu, já sumiu. Já está andando, já nasce andando. Então, assim, já corre. Mas eram parteiras que tinham Deus no coração. Temente né? a Deus, né? Temente a Deus. Então, o que a gente vê com isso? Mais importante é obedecer a Deus do que Aos homens. Então, a gente vai fazer isso, senão você vai morrer. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Né? Se for necessário que eu morra, né? Eu morra. Então, ela sabia o que tinha que fazer. E é uma lição para nós. Devemos fazer a vontade de Deus, independente do que aconteça. Eu não lembro qual lição, se foi a última, se foi a penúltima. O verso é que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. De poder. Essas meninas aqui, essas parteiras, né? Elas falam, gritam para nós isso, né? E você falou que Deus abençoe. Interessante que no ano bíblico, essa semana eu estudando, eu falei, Mike, que chique, eu estou estudando o Êxodo e o ano bíblico é sobre o Êxodo, que eu faço aquele... como é que fala? Reavivados? É isso, Reavivados reavivados. por sua palavra. Isso, eu faço ele, né? E lá fala, né? Que Deus multiplicou as bênçãos nas parteiras, dando a elas filhos. Olha a alegria. Ou seja, aquilo que elas não tirou das mulheres, Deus as deu, né? Para que elas pudessem ter em quantidade. E é o que vocês já falaram aí. Deus, não tem o nome do rei, mas tem o nome da parteira. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, de forma mais diretinha? Assim, ó. Nós podemos ser as parteiras de Deus. Eu vou sempre falar isso. Vocês me perdoam, eu sempre vou chamar a atenção nisso, porque a lição ela quer focar isso para a gente. No meio do caos que Satanás está implantando nas famílias, no trabalho, na escola, na rua, na sociedade, eu e você somos aqueles que vamos dizer não para Satanás e vamos brotar a semente do evangelho, do carinho, do amor de Deus para as pessoas. Certo? Fechado esse aqui? Então vamos para o nascimento de Moisés. Bom, foi fácil, né? Moisés nascer, foi isso? Ixi. Nascer foi até fácil, né? Agora, depois que nasceu, a coisa complicou. Como é que foi isso aí? Como a providência divina agiu no nascimento de Moisés? Assim, eu acho interessante porque Satanás, a gente precisa olhar com muita atenção, através dos olhos do Espírito Santo, é claro, para as ações do inimigo, né? Às vezes a gente já ouvi isso a respeito, de muitos pregadores até, que Satanás ele perseguia o povo, a estratégia deu errada, ele mudou para enganar através da palavra de Deus. Gente, Satanás não é inocente, não. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo.
nesse momento, no momento de usar o engano, que foi lá no Éden, ele usou. No momento de usar perseguição, ele vai usar. E aqui a gente vê que a providência de Deus, quando Moisés é levado ali, né, em segurança naquele barquinho ali, a providência de Deus não partiu daquele momento. As parteiras já eram providência de Deus, porque senão Moisés não tinha nem nascido, né? Então, assim, uma luta, o inimigo usando situações, né, ele muda as estratégias de perseguição para engano, mas ele muda a todo instante. E Deus trabalhando também com os instrumentos humanos. Então, isso é muito importante para a gente, Jefferson. Eu vejo assim, que a gente tem que se perguntar diariamente, se perguntar a todo momento, qual que é o papel que Deus quer que eu desempenhe neste dia? Hoje, amanhã, cada dia. Né? Eu tenho uma função a desempenhar, ou ao lado do inimigo ou ao lado de Deus. Eu facilmente posso ser usado pelo inimigo. Ele pode me seduzir, às vezes, num momento, né, de fraqueza nossa, e a gente está trabalhando para ele. Ao mesmo tempo, porque tanto o inimigo quanto Deus, eles vão usar os instrumentos humanos. Né? Nós vamos ser influenciados por um dos dois lados. Sim, sim. Então, eu estou sendo providência de Deus. A providência de Deus aqui foi o quê? Usar as parteiras para que não matassem as crianças. E depois, essa providência de levar Moisés ali em segurança, ali no Nilo, até a rainha. E aí a rainha, né, acontece uma situação até engraçada, né? A menina chega, olha, eu sei de alguém que pode cuidar, chama lá, olha, eu vou te pagar um salário para você cuidar do teu filho, né? Mas eu não sabia que era o filho dela. E aí foi a história, toda a providência de Deus. Ou seja, a gente tem Agora que imagina a alegria da mãe. Imagina a alegria da mãe. Imagina. Ganhar para cuidar do próprio filho. Hebreus 11, 23 fala assim, ó, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, começa tudo pelos pais. Sim. É muito importante, bem lembrado. Tinham muita comunhão com Deus, né? Então, assim, anjos estavam ali junto deles, né? Deus estava protegendo. Eles não tiveram medo. Isso é amor a Deus e amor a Moisés. Que a própria vida dos pais corria um risco, da família, né? Desobedecendo uma ordem do rei. Pois é. Que não era para nascer. Então, a gente tem que buscar muito esse espírito que você falou, tirar de nós o espírito de covardia, né? Dar o espírito. Qual que é a coragem, de poder? É o amor. O maior poder que existe no mundo é o amor de Deus, né? E eles tinham muito amor de Deus no coração. A gente precisa disso, porque eles não vão passar momentos difíceis pela frente também. Precisamos disso. Agora, espera um pouquinho. Quer falar? Pode falar. Não, porque assim, quer ver? Ó, a beleza. Eu escutei esses dias alguém falar para mim, a beleza, o dom da beleza da Esther, da rainha Esther, fez ela se tornar rainha. Aí alguém falou, não existe esse negócio de dom de beleza. Mas quando a gente olha na Bíblia, quantos personagens de Deus fizeram um bom trabalho por causa do quê? Da beleza. É um dom, né? É um dom. Se ele fosse um moleque que nem eu, você acha que a rainha ia querer? Só o Kevin, né, Kevin? Se fosse o rei. Agora, a princesa creu, não. Ou seja, Deus usou um dom na criança. Se você for uma pessoa mais bonita que eu, que o Joel, que o Elton, que o Kevin, não esquece, tá? É um dom que Deus dá para você, para que, por intermédio da tua beleza, você chegue às pessoas. Interessante isso, né? A criança chegou até a rainha por causa da beleza. Se fosse uma criança feia, raquítica, até os chamados de Deus tem que prover de coisas até não naturais, né? Coisa assim, uma beleza superior à outra, né? Agora, vamos lá. Essa infância de Moisés, ali no palácio, como é que vocês acham que foram? É isso que eu ia comentar, foi até bom deixar você falar, porque justamente a gente já entra no assunto aqui. A gente vai ver na parte de quinta, que falando da divisão da história de Moisés, dividida em 3 partes de 40 anos. Né? Sim. 40 anos, os primeiros 40 anos são ali no Egito, e ele passou mais tempo nas cortes do Egito ou com a família dele?
Na corte do Egito. Na corte do Egito. Porém, os primeiros anos, a lição trouxe para nós que ele passou ali com a mãe até os 12 anos. Isso é profundo. A estrutura, para tudo que ele foi depois disso, certo? Ele poderia passar 100 anos dentro da corte do Egito, mas a estrutura, a formação dele, ela se deu nos primeiros anos de vida, até os 12 anos, que foi essencial, foi vital para todas as decisões que ele veio tomar depois. Sabe o que você me lembrou aqui? A Mike, quando a gente, antes de ter as crianças, a Mike, ela lia muito o Espírito de Profecia, falando sobre crianças, sabe, família. E uma das coisas que o Espírito de Profecia fala é o seguinte, que nos primeiros 7 anos é criado toda o caráter da criança. Isso é confirmado hoje pela ciência. E o pior de tudo isso aqui que é que nós, pais cristãos, você às vezes que é um pai que está aí, ou uma mãe, deixa os filhos fazer o que quer já desde criança. Será que ele seria um Moisés? Olha bem para você e eu, Jefferson, que educamos os nossos filhos. Nós estamos educando para ele ser Moisés na corte real? Boa pergunta, né? Você me chamou a atenção. Porque eu acredito, sim, pela atitude de Moisés, dá a entender que ele assumiu essa posição. Já estou emendando na quinta aqui. Tá? Não, já está tudo junto, vai lá. Ele assume uma posição meio que de libertador. Ele era uma pessoa impulsiva quando o negócio era defender o mais fraco. Aqui, entre o versículo, no capítulo 2, entre o versículo 11 e 25, ele toma 2 vezes essa atitude. A primeira é quando ele vê, né, um egípcio espancando ali o hebreu, ele vai lá e assassina o egípcio, porque ele, na vontade de defender o mais fraco e até de defender o seu povo, e talvez ele tenha essa mentalidade de que o povo precisava ser libertado e ele poderia ser essa pessoa, que ele, de certa forma, ele estava favorecido, a posição que ele estava era mais favorável do que a dos outros. Certo? Nenhum hebreu chegou à posição que ele chegou. Então, talvez isso ficou lá incutido na mente dele, né, de que o povo seria libertado, ele poderia ter pensado que através dele. Porque eu acredito que os pais diziam, olha, 400 anos... A história era contada. E depois a gente vê, quando ele foge para o deserto, quando ele chega lá, as filhas de Jetro estavam lá, né, pastoreando, chegaram alguns pastores e criaram uma confusão com elas ali. E ele, num lugar estranho, numa terra estranha, eram os pastores, então era mais de um. Ele sozinho ali, ele vai defender o mais fraco, mais uma vez. Então isso era isso era da natureza dele, né? Ele aprendeu isso. Né? Ele foi treinado para ser um guerreiro, né? Um general, um líder da guerra, né? Então não parece eu, não, Jô. Hã? Não parece eu, né? Eu ia ser o briguento lá com os pastores, mas não líder de guerra. E por isso que a gente vê a mudança de plano, porque ele tenta fazer algo que não era o que Deus queria, né? Quando ele mata aquele egípcio que estava maltratando um hebreu, ele estava demonstrando o espírito de quem ali? Não de Deus. Não de Deus. Então, ele aprendeu isso aonde? Lá no Egito. Ele ia ser um guerreiro, um soldado, um general, um líder de guerra. Então, ele tinha que desaprender isso. Mudança de plano que fala aqui é o quê? Tudo que ele aprendeu lá no Egito, que ele falou assim, eu vou libertar o povo, porque ele sabia que ele ia libertar. Ele sabia disso, a mãe tinha falado para ele, que ele ia ser o libertador. Isso fala muito sobre a fraqueza, né? Nossa, de dar uma ajudinha para Deus. Essa ajudinha Sabe só atrapalha. o que eu acho interessante? Nos livros que Moisés escreveu, isso aí está bem destacado. Por exemplo, quando Abraão desce para o Egito, certo? Ele quis dar uma ajudinha para Deus ali, conta uma mentira para proteger ele, proteger ele e não ter o risco dele morrer, porque Sara era uma mulher formosa. Por 2 vezes ele fez isso. A gente vê na história de Abraão e Sara, quando Sara entrega a escrava para Abraão, para que viesse o filho da promessa. É uma ajudinha que o casal quis dar para Deus. A gente vê isso na história de Isaac e Rebeca, Rebeca, quando ela engana ali, né? Ela faz com que Jacó engane o pai dele para que ele herdasse o que o anjo já tinha falado, que já estava prometido. Mas isso é porque Deus não tem capacidade de fazer direito. Então, assim, eu acho interessante os livros de Moisés. Assim, parece que ele quis deixar essa mensagem para a gente, que isso é errado. A gente precisa confiar
na providência de Deus. Ou seja, a gente Deus não não pode precisa de passar o ajuda. carro na frente dos bois. Né? Deus não precisa de ajuda, é nós que precisamos da ajuda de Deus. Ué, e ele teve que aprender isso durante 40 anos no deserto, né? O que ele aprendeu dos primeiros 40 anos, de que ele poderia fazer, que ele tinha poder e que tinha capacidade, Deus teve que mostrar para ele tudo diferente. Ao contrário, né? Esquecer, né? Esquecer aquilo. Tanto que até no relato, né? Os 40 anos no deserto fica um verso. É um versinho dizendo, ó, fugiu para o deserto, encontrou o filho do fulano de tal e acabou. 40 Você sabia anos. que foi nessa segunda etapa que ele escreve o livro de Jó? É isso. Que é o primeiro livro escrito, é nessa etapa que ele está no deserto. Agora, Tá vendo? Alguma coisa ele está fazendo lá, né? aos olhos humanos, qual que é a história mais bonita disso? É dele no palácio. Assim, Como poderoso. Coisa. Mas Deus mostra para a gente o quê? Que não é isso. Não é eu, é Ele. Então ele vai para o deserto cuidar de ovelha, aprender a mansidão, aprender a cuidar da ferida, a ter cuidado com os que são os mais velhinhas, ovelhinhas mais velhinhas. Ele desaprendeu tudo aquilo que ele aprendeu. Vou dizer que não foi bom, mas foi bom, assim, até certo ponto. Para libertar o meu povo, você tem que ser igual a quem? A Cristo. Manso, dependente, humilde. É o que não vim para ser servido, mas vim para servir. Quando ele estava lá, ele estava achando que era o bom. Queria ser bajulado, né? Elogiado. Aí Deus mostra, aí a gente precisa passar por isso também. Às vezes a gente acha que nós somos muito bem, nós vamos resolver. Aí eu sei fazer. Não, Deus mostra, não é você. Eu que sei. Faço. Você vai ser dependente de mim. Do meu jeito. Né? Do meu jeito. Bom, vocês têm mais algum comentário? Tem que falar que a gente tem muita coisa aí para o trimestre para aprender, né? Não, vai lá, pode falar. Pode dar, não, então o comentário é esse, que a gente, olhando a lição desse trimestre aqui, né? Aqui início, é só abertura, né? Isso aqui é só abertura e o aperitivo você viu que é delicioso. Né? Quando você senta no restaurante lá, isso aqui é só a entrada. Olha, e foi delicioso essa entrada. Então, nós temos muito a aprender. Eu posso destacar só o que o autor falou tem a introdução do trimestre, né? Eu gosto muito de prestar atenção na introdução do trimestre. Ele fala assim, ele fala muito sobre Moisés, mas ele fala assim, o êxodo não é sobre Moisés. O personagem principal do êxodo é Deus, é o amor de Deus pelo seu povo, é a provisão, é o cuidado, é a paciência, é o Deus que perdoa, é o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que guia. Então, no trimestre, a gente vai estudar sobre personagens, mas a gente tem que olhar um olhar mais amplo, que através desses personagens é o cuidado de Deus, é Deus se revelando a nós através desses personagens. Muito obrigado, porque eu ia ler o verso áureo de novo, e você, com esse resumo do autor, o Deus que ouve, o Deus que lembra, e o Deus atento. É esse o Deus que nós vamos ver no livro de Êxodo? Esse é o propósito do estudo do trimestre. No comentário da lição Ciência do Bom Viver, tem um texto aqui fantástico que eu queria compartilhar com você que está aí. Diz assim: na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietam e desapontam serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, como a gente é cego, né? Quando a gente ora e Deus não responde, a gente fica, nossa mãe, por que Deus não respondeu? Porque eu sou culpado disso. Não, olha, vou ler de novo, preste atenção. Na vida futura, ou seja, no céu que nos está guardado, preparado, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos. Às vezes aquilo que você está orando para Deus, pedindo para Deus, e Deus não está te dando, que você acha que é uma maldição, quando os olhos da fé, os olhos da realidade abrirem no céu, nós agradeceremos a Deus por muitas orações, por muitos desejos que Ele não deixou cumprir na minha e na sua vida. Moisés é isso. É alguém que tinha um sonho que aparentemente parecia de Deus, mas não era. Agiu errado. Mas Deus consertou. Deus refez os planos. E Deus fez dele um libertador. E você é um Moisés. Eu sou um Moisés.
Às vezes os nossos sonhos, os nossos planos parecem ser o de Deus, mas não é o de Deus. Então Deus vai permitir que algumas coisas saiam desajustadas, aparentemente, mas Ele vai usar esse momento para transformar maldição em bênção, dúvidas em certeza, e a fé e a esperança no raiar, no abrir de um novo céu e uma nova terra. Amém. Que Deus abençoe para que essa lição do livro do Êxodo mostre para mim e para você o Deus maravilhoso que nos espera, nos aguarda na madrugada nos nossos quartos, na tarde nos nossos quartos, no culto familiar e aqui na igreja para comungarmos com os filhos dele. Vamos orar? Querido Papai do céu, nos abençoe, derrame sobre nós o seu Santo Espírito, que possamos entender os seus planos para nós. Amém. Que nesse êxodo que estamos aqui na terra, vamos passar por dificuldades, problemas, escravidão, por tudo isso, mas há uma terra que mana leite e mel, que nos espera, e nós queremos estar lá contigo. Rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado pela lição, obrigado, Kevin, obrigado você que esteve conosco, e não se esqueça, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, estaremos aqui para mais uma classe da Escola Sabatina, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai aqui da boca de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana, e até semana que vem. Beijão.